Deus, nós vamos agora numa. Aí, legal. Boa noite também para aqueles que vão entrar pela internet. Está vinculado aí, vê só o som como é que tá. Porque eu estava assistindo Moisés, tinha que ficar mandando mensagem aqui para aumentar. Porque eu e o Adriano assistindo o culto, nós não vimos o Moisés. Porque nós tínhamos que ficar, nós assistimos o culto assim, ó, do jeito que a André está aí, ó. Assim, ó. Porque não dava para ouvir. Se não dá para ouvir, é difícil. Você tem que arrumar isso aqui, você. Então, depois vê e vai coordenando, tá? Para a gente não deixar, o som não sai. O som não saiu, a mensagem não propaga. Aí fica uma pessoa andando, falando, gesticulando só. Não. Nós tivemos muita dificuldade para ouvir a sua pregação quarta-feira lá. Muita dificuldade. Eu e o Adriano tivemos que ficar deitado. O pessoal estava lá jantando e eu e o Adriano dentro dos quartos lá assim, ó. Com o celular na orelha, estava muito difícil de ouvir, tá? Tanto é que eu ia tirar a sua pregação do Facebook, ia colocar no canal do YouTube da igreja, mas não pude colocar por causa disso. Ela não tem condições de ouvir. Tem que arrumar isso aqui, vocês têm que arrumar agora, porque eu estou falando aqui. Dá para entender isso? O tempo que se chama hoje, diz a Bíblia, é agora. Amém? Então vamos passar para outra parte, apesar que eu já vou impulsionando a voz aqui, para não dar problema. Está dando para ouvir? Graças a Deus. Quem tiver aí, depois manda uma mensagem, põe uma mensagenzinha aí, como é que está o som, o pessoal fala, quem está ouvindo aí. Amém? Graças a Deus. Vamos lá para a palavra do Senhor. Então, o nosso estudo intitula-se assim, a fé do coração. Então não é uma fé mental. Então não é uma fé visível, não é uma fé que se sente, não é uma fé que se olha, não é uma fé que se ouve, é uma fé do coração. Como é que faz para ter a fé no coração? Essa é a pergunta. Como é que a fé vai surgir no coração? Vamos lá? A palavra do Senhor. Vamos lá para Hebreus 11, vamos começar desde o comecinho, para que todo mundo acompanhe, porque isso aqui é muito fácil, dá para todo mundo entender, e nós vamos ter no coração a fé verdadeira, a fé real, em nome de Jesus Cristo, amém? Hebreus 11, você quer o meu? Está aqui, ó. Eu não preciso do meu celular aqui agora. Graças a Deus. Aleluia. Isso. Eu acho que tem que, o microfone daqui tinha que entrar num canal aí, para ele ser dominado em cima de um canal. Então, aí ele tem que ser regulado para sair lá. Eu penso que é isso. Eu não tenho capacidade para saber não, mas você fez curso, você é o gênio aqui. Hebreus 11. Essa palavra aqui todos nós conhecemos, né? Uma palavra conhecida, mas nós vamos ver ela de outro ângulo agora. Você sabe que a montanha é a mesma, né? É o lugar que você sobe nela que diferencia. Sabia? Você subir a montanha por aqui, você vai saber de uma coisa. Você subir a montanha por aqui, você sabe de outra. Você subir ela por aqui, você sabe de outra. Você subir por aqui, você sabe de outra. É a mesma montanha, mas depende de onde você sobe, ela se torna diferente. Amém? Deu? Vamos lá então, Hebreus 11, versículo de número 1, aqui vai dar a definição de fé. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu quero ir quase que palavra por palavra nesse versículo. A fé é o firme fundamento. Em outras traduções está assim, ó, é a certeza. Então a fé é uma certeza daquilo que se espera. Eu estou esperando. Eu estou esperando o que, Renatinho? Eu estou esperando o que? A palavra de Deus se cumprir. A fé é o firme. Agora aumentou demais. Aqui, abaixa aqui em cima para mim, que aqui em cima eu não posso nem falar. Que agora meus tímpanos estão que nem um bumbo, quase saindo para fora.
A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Aí. E a prova daquilo que agora nesse momento eu não tenho, mas aqui eu já tenho. Pastor, é tão difícil a gente ter a fé do coração, porque eu tenho que ter ela no meu coração e não na minha razão. E você sabe que a maior dificuldade de manter uma fé é essa. As pessoas não conseguem entender o que é a fé no coração. Elas só conseguem entender uma fé racional. As pessoas só conseguem entender uma fé racional. Aquela que, sabe quando você vai para a escola e a professora ensina para você que 2 e 2 é 4? Aí vocês têm fé que é 4. O problema é quando a professora entra com aquelas contas difíceis que nem sempre 2 e 2 é 4. A fé mental, ela exige que ela tenha começo, meio e fim das coisas. A fé mental, ela exige um caminho lógico para a coisa acontecer. A fé do coração, não. Quer que eu dou um exemplo? Vou te dar. Jesus estava indo para um lugar chamado Naim. E sabe o que ele se deparou? Com um cortejo fúnebre. Uma mãe indo enterrar o seu filho. Jesus se depara com aquele cortejo. A Bíblia fala que ele sente uma grande compaixão e para o enterro. Olha para aquele menino e diz assim, ó, levanta. E aquele menino levanta. Posso estar errado da cidade, que agora me veio uma dúvida na cabeça, é Naim. Aquele menino levanta, a Bíblia diz que Jesus pega ele e devolve ele para sua mãe. A fé racional não entende isso. A fé racional, Lucas, diz assim, o menino está morto, tem que ser enterrado. Se desse para fazer alguma coisa, é enquanto estava vivo. A fé do coração faz Jesus levantar aquele morto. Dá para entender isso? A fé verdadeira, aquela confiança na palavra do Senhor, ela vem. E você, colocando ela no coração, nós vamos falar disso agora, colocando ela no coração, dá base para que você acredite naquilo que o corpo pode não acreditar, a mente pode não acreditar, as tuas emoções podem não acreditar, mas o seu coração acredita. Então pode estar parecendo, sabe quando tudo parece que está voando, fala, nossa, eu vou perder tudo, nossa, agora eu estou entrando num buraco, agora eu vou ficar doente, agora eu vou morrer, agora não tem mais saída. Isso é tudo causado pela fé lógica. A fé do coração não. A fé do coração está assim, ó, vai dar tudo certo. Como você fala isso? Está um horror o negócio aqui. Vai dar tudo certo. Jesus disse assim, ó, e agora vamos pela palavra de Jesus, que da palavra de Jesus nós vamos saber como é que a gente faz para ter a fé do coração. Aí você fala assim, poxa, mas você vai falar para nós agora como é que faz para ter a fé do coração? Vou. Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Jesus falou que tinha que ser a fé tinha que estar onde? No coração, porque ó, e tudo, verdade vos digo, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé pode ser pequena,
Você vai dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar. Sabe por que você diz, Lucas? Que a Bíblia fala que você só fala o que o coração está cheio. Direis a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar na sua mente. É isso? Não duvidar em seu coração. A mente pode duvidar, a emoção pode duvidar, o corpo pode duvidar, mas o coração não. Se o coração duvidar, perdeu, está perdido. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse, tudo que disser lhe será feito. Repara nessa última palavra, tudo que disser lhe será feito. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que eu não vejo. Porque não interessa eu ver, porque quem vê é meu corpo. Não interessa eu entender, porque quem entende é a minha alma. Não interessa se eu estou alegre ou se eu estou triste, porque quem fica alegre e triste é a minha alma com seus sentimentos. O que interessa é que eu creio com o meu coração. E se eu creio com o meu coração, vai acontecer. Vamos para a palavra principal? A palavra que fala como é que eu posso ter a fé genuína, a fé do coração, a fé real, a fé verdadeira, não a fé da sorte, a fé de qualquer jeito, a fé racional. Não, essa fé eu não quero. Eu quero a fé real, eu quero aquela que agrada a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível de agradar a Deus. Vê se não está dizendo isso aí. É impossível de agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam a Deus, preste atenção nessa palavra, Renatinho, se achegam a Deus, importa que eles saibam que Ele existe. Isso aqui não é brincadeira, não. E é galardoador dos que têm fé. É galardoador daqueles que se firmam na palavra dele verdadeira. Tem fé, é galardoador daqueles que o busca. Essa é a certeza que temos. Se Ele ouve as nossas orações, 1 João diz isso, se Ele ouve as nossas orações, sabemos que só dele ouvir, sabemos que vai ser atendido. E se Ele nos ouve, sabendo que nós somos atendidos, tudo me é feito. Não é gostoso quando a gente fala essas frases assim, ó, não enche o coração da gente? Aí a pessoa fala, caramba, eu queria ser assim. Só tem um lugar para você aprender e ter a fé verdadeira. Vamos descobrir isso? Vai para Romanos 10. Aqui está. Aqui. Romanos. Um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Romanos. Eu acho que eu sou capaz de pregar o livro de Romanos inteiro. Você sabe que a palavra de Deus, Wesley, é um contexto inteiro, né? Ela é tudo. Então, tudo que você for falar de Deus, tem que comprovar na Bíblia inteira. Não adianta você pegar um versículo só e falar, isso aqui é a verdade. Porque às vezes o contexto diz outra coisa.
Mas o que eu vou falar para vocês aqui, eu garanto para vocês, e passo mais 10 semanas aqui provando para vocês que isso é verdade, pela Bíblia. Se hoje vai sair daqui sabendo como é que você faz para ter uma fé que transporta montes. Se hoje vai sair daqui sabendo como é que você faz para dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar e não duvidar. Para modificar toda a situação difícil da sua vida. Está preparado? Amém. Romanos 10, versículo 17. Andréia vai ler para nós aí. Você tem coragem de ler? Vamos ver para ver. Ixi, está perdida, vai. Boa noite. Aí está certinho. Até gostei do boa noite, faz de novo. Boa noite. Aí, tá aí. Romanos 10, versículo 16. 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas... Fiquei até chateado agora, achei que havia uma grande revelação. Vamos interpretar. Vamos lá que nós vamos chegar no caminho que Jesus me deu hoje de manhã. Aí você vai ver que tem uma grande revelação. Depende do lado que você sobe da montanha. Dá para entender, né? Hoje nós vamos subir por outro lado. A fé vem por onde? Ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A interpretação que eu sempre dei para vocês e continuo dando, porque ela está certa, é que o ouvir você está fazendo. É eu falando aqui, pregando a palavra do Senhor, e você está ouvindo a palavra do Senhor. Ela sendo explicada, ela sendo exposta, ela sendo mostrada, dando exemplos e tudo. Esse é o primeiro ouvir aí do versículo. E você tem que ouvir, não escutar. Escutar, você escuta tudo. Dar ouvido é outra coisa. Você tem que entender o que está sendo dito. Aí tem uma vírgula, eu não sei se tem uma vírgula, André, vê se tem uma vírgula, porque no hebraico não existe vírgula, no grego não existe vírgula. Aí tem vírgula? Não, mas é quase como se tivesse, é o ouvir e o ouvir. Agora tem um segundo ouvir, não tem aí? Esse segundo ouvir é o pela palavra. O primeiro é pelo pastor, vamos por assim, para entender. E o segundo agora é pela palavra. Eu expliquei, vou explicar de novo, porque eu preciso passar por essa parte para firmar no coração de todos. Você já leu a Bíblia? E um versículo, mexeu com você? Pulou da palavra para você? Iluminou. Você pode chamar do jeito que você quiser. Olha, eu fui iluminado. Eu entendi. Deus falou com você, foi isso que aconteceu. Esse é o segundo ouvir, o ouvir pela palavra. Agora, Renatinho, perceba que esse versículo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não crê. Crer não vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que coisa, né? Crer só vem quando você pratica a palavra que foi liberada para você. Então, se eu pudesse, Deus me perdoe, só estou fazendo isso para explicar. Se eu pudesse acrescentar um pouquinho a Bíblia, eu colocava assim, ó, a fé real vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e praticar o que ela diz. Agora sim. Esse é o entendimento que Deus me deu. Por que as coisas não acontecem para as pessoas?
Por um simples motivo, elas não põem a palavra no coração. E parece ser bobo, Celcinho, isso. Poxa, eu não pus a palavra no meu coração, eu não pratiquei. Porque se você põe no coração, você pratica. Agora, quando você não põe no coração, você não pratica. E você sabe de uma coisa, se você não praticar, o que vai acontecer é que aquela palavra vai ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Nunca vai acontecer nada, nunca vai dar resultado nenhum. Você vai vir aqui à frente, vai pedir oração, vou orar, não vai acontecer nada. Porque a fé não está no coração, a fé passou. Você só defende um time de futebol quando você, a partir do momento em que você começa a defender ele, você começa a amar ele. Parece ser bobo o exemplo, mas deixa eu te falar como é que funciona o ser humano. O ser humano toma partido de alguma coisa a hora que ele começa a defender. A psicologia para a Andréia, no começo, quando ela estava lá na 8ª série, vou imaginar que você pensava nisso. Não sei se você pensava, mas se não pensava, imagine que pense. Era só uma bobagem. No primeiro colegial, ou no segundo colegial, aquela bobagem já começou a fazer parte. Quando você se formou, você começou a defender que você ia ser uma psicóloga. A partir do momento que você começou a defender aquilo, aquilo começou a fazer parte da sua vida. Você sabe por que você defendeu? Porque estava no seu coração. E veio a existir. Porque esse é o caminho que se faz. Claro que teve a sua parte, seu esforço, mas esse é o caminho. Se eu não colocar a palavra dentro do meu coração, eu não vou agir em cima dela. Se eu não colocar a palavra de Deus dentro do meu coração, a ponto de ser defendida, como é que eu defendo a palavra de Deus? Você vai perguntar isso para mim, não vai, Renatinho? Como é que eu defendo a palavra de Deus? Assim, com as astutas ciladas do diabo. Quando ele falar para você, não vai para a igreja não, que você está muito cansado. Quando ele olhar para você e falar assim, não, você vem pela internet. Pela internet é a mesma coisa. Quando você fala, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou defender isso aqui, acabou. Eu não abro mão da minha posição, não abro mão de quem sou. Posso chegar aqui arrastado, mas eu vou chegar. Eu não quero saber, eu posso estar cansado, pode estar o olho embaralhando, mas eu vou ler a Bíblia. Eu tenho esse compromisso com Deus. Eu vou defender isso. A partir do momento que você começa a defender, a palavra está dentro de você. Eu posso falar um testemunho meu? Eu comecei a pregar o evangelho muito cedo. Eu tinha um mês de igreja. Eu tinha um mês de igreja. Convertido, eu já era convertido. Mal convertido, mas eu era convertido. Eu não sabia nada, para falar a verdade. Eu ia na Yohanan uma vez por mês para tomar ceia. A Yohanan, para quem não sabe, é em São Paulo, São Bernardo do Campo. Eu chegava lá, tomava ceia, voltava, ficava um mês inteiro sem igreja. Você imagina, que conversa é essa? O cara está fadado a morrer numa situação dessa. Mas era o que eu podia fazer na época. Aí um dia eu não aguentei mais, eu falei, eu preciso de uma igreja, eu quero me alimentar, eu quero conhecer a palavra, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar nesse meio. Eu já amava Jesus desde o primeiro minuto. E eu comecei a pregar a palavra, eu tinha um mês de igreja, porque o pastor queria dormir, que ele tinha passado a noite orando. Não é que ele queria dormir porque era safado, não. Ele tinha orado mesmo. E ele estava muito cansado. E pastor passa por isso mesmo. E ele estava cansado, ele falou assim, irmão, você tem fé, você prega lá. E eu mostrei para ele que eu tenho fé até hoje, 22 anos depois. Subi no altar uma vez, nunca mais desci. Preguei sobre a ceia, porque foi a minha primeira pregação, era um culto de ceia, era o culto mais forte da Igreja da Graça, naquela época, era o culto que tinha mais gente na igreja, era o culto de domingo de manhã, era o culto que eu estava pregando para o pastor dormir.
E eu preguei sobre a ceia, o que eu sabia sobre a ceia, porque afinal de contas, eu só tinha participado de culto de ceia. E Deus me chamou para pregar a ceia no dia de ceia. Porque Ele não ia me enroscar, né? No primeiro dia da minha carreira, Ele não ia me dificultar a vida, me acelerou o meu processo aqui. Ele falou, vou te adiantar um pouco aí, porque hoje você está no estreito. Então consegui falar pelo menos daquilo que eu tinha vivido. Só que a partir do momento que eu subi no altar para pregar a palavra de Deus, eu comecei a defender ela. Eu comecei a defender posições. Vou te dar um exemplo. Posição contra o calvinismo, por exemplo. A teoria da predestinação. Eu tenho posição, eu não aceito isso. Para mim isso é uma coisa diabólica. Pastor, por que você defende tão veementemente? Porque as coisas entraram no meu coração. Entrou no coração, você defende. A mulher defende seu marido. Por que defende seu marido? Porque ele está no coração. O marido defende sua mulher. Por que defende sua mulher? Porque está no coração. Pode ver que aquilo que está no seu coração você defende. A palavra de Deus, se não tiver no seu coração, você não defende. Se você não defende, o diabo contra-ataca, você cai. Se você não bate de frente, a hora que ele vir contra você, bumba, cai mesmo. Mas isso não sou eu que disse. Sabe quem falou isso? Jesus. Lucas, abre lá, vamos ler Lucas. Conhece o Lucas? Lucas 6, mas não é você não. Lucas 6. Tá dando para entender? Eu estou conseguindo explicar o negócio? Estou conseguindo explicar? Está saindo direito? Você que é psicóloga, eu tô conseguindo, sem remédios. Estou enchendo o saco. Agora exagerei, desculpa. O pessoal fala assim, o pastor tem aquela menina do lado dele, já é psicóloga, é para cuidar dele mesmo. É quase isso. É quase isso. O cara, para ser crente, ele não pode ser muito certo da cabeça, né? O cara muito certinho, esquece, é fé racional pura. Se você achou Lucas 6, é só você dar um sorriso ou um glória a Deus. Então foi o glória a Deus. Sorriso você não quer dar mesmo? Vai lá. Lucas 6. Adivinha aí, faz qualquer um. Não. 46 em diante. Preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa palavra. Vai lá. 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Pode ir. A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A qualquer que vier a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Pode ir, você vai até o 49. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Se eu te fizer uma pergunta, depois de você ler o texto, se eu te fizer uma pergunta, filhinho, o que diferencia o cara que edificou a casa na rocha porque edificou a casa na areia? Tem gente que diz assim, a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. O que diferencia o que firmou a casa na rocha e o que firmou na areia é o que ouviu a palavra e praticou.
É isso que diferencia, porque todos os dois ouviram a palavra, é só você ler de novo. Todos os dois ouviram a palavra. Só que um deu razão à palavra e colocou ela no coração. O outro não. Quando chegou o diabo para afrontar, a casa caiu. Eu vou te colocar uma doença. Você está doente, você vai morrer. Morreu mesmo. A casa caiu. Tá. Você entende o que é a fé do coração? Você entende como é que vem a fé do coração? Não adianta só ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vai entrar no coração e você tem que praticar, você tem que defender ela. Você tem que mostrar que você acredita nela a ponto de você colocar a sua vida na parada. Colocar a sua vida aqui, ó. É isso aqui que eu acredito, ó. Deus já me curou. Enquanto não tiver essa posição, a casa está firmada na areia. Então Jesus disse assim: vou lhe mostrar a quem ele é semelhante, àquele que ouve e pratica a palavra de Deus. É semelhante a um homem que cavou fundo. Cavar fundo, irmão. Não é? Moisés estava pregando isso na quarta-feira, não foi? Não é uma coisa superficial. Não é uma coisa mediana. Cavar fundo quer dizer intimidade. Se você não tiver intimidade com Deus, o negócio não vem. Por isso fala cavar fundo. O cara vai buscar na palavra do Senhor. Eu não sossego o meu coração tem um vazio aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, o meu coração está em dúvida, eu preciso da resposta, e eu não quero a resposta da Andréia, eu não quero a resposta do Mateus, que não me adianta a resposta de homem, eu quero a resposta de Deus. É o que Ele falar para mim, vai preencher o meu coração. Aí Ele vem e fala assim, ó: você está curado, porque a minha palavra disse que eu carreguei na cruz do Calvário todas as enfermidades e dores. É um exemplo, porque não adianta você estar doente e falar assim: Jesus falou que carregou as minhas enfermidades e dores. É uma palavra lida, não é uma palavra revelada, não é uma palavra direcionada para você. Que é aí que muita gente, aí que fala da fé lógica. A fé lógica é aquela que o cara vai lá: não, peraí, agora o médico falou que eu estou doente, deixa eu ir lá para Isaías 53 que eu vou ler. Isso é lógico. Claro que você vai lá, ler todos os versículos que tem na Bíblia que fala de cura. Mas qual deles falou com você? Qual deles que o Espírito de Deus tocou dentro do seu coração para falar para você? É sobre essa rocha que você edifica. Por isso que muitas vezes a primeira coisa a fazer, claro, eu tenho que ler a palavra do Senhor, irmão. Eu tenho que ler a palavra do Senhor. Porque na hora do vamos ver, aquela palavra brota no coração, assim, ó. Que ela está lá. Você confia na palavra do Senhor. Todas as vezes que você ouviu a palavra, você pôs no seu coração. Você começou a mudar a sua vida por causa da palavra de Deus. Isso quer dizer que você começou a mudar você por causa da palavra que estava dentro de você. Então ela está dentro de você de verdade. Você guardou ela no coração, tanto é que você está praticando. É sobre essa palavra que disse, que o Jesus falou que o cara edificou a casa dele. É nesse fundamento, é na palavra direta, é naquela que Deus falou para você. Você confiou naquela, e a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas você tem certeza. Sabe que não tem como recuar. Essa é a fé do coração. Essa é a própria fé do coração. É a fé que você praticou.
Por isso Tiago 1:22, desculpa, Tiago 1:22, como é que diz? Nós estudamos aqui, todo mundo sabe. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Não seja somente ouvinte, mas praticante. A palavra do Senhor fala para você pregar o evangelho para toda criatura. Fala ou não fala, Renatinho? Se você não fizer isso, quantas almas você vai trazer para a igreja? Nenhuma. Mas se você praticar, se a palavra falar com você e você praticar, você vai ver quantas pessoas se põem aqui dentro. Porque não é assim, você só faz o que tem no seu coração para fazer. Quando você faz uma coisa contrariada do seu coração, você faz errado, não faz, Celso? Faz errado. Você vai fazer na obrigação, o negócio não anda. O negócio não anda. Não anda. Você fala para as pessoas, outro dia até falei num estudo para vocês aqui, eu já não falo mais para as pessoas, eu nem quero mais explicar quase sobre cura por causa disso, porque eu me cansei de tanto falar, e as pessoas falavam assim, tá bom, um dia pode acontecer. Cara, eu me desgastei tanto para falar. Não, Deus falou para mim, porque você começou errado. Errado. Primeiro que você não tem que forçar ninguém. Você só tem que ensinar. A condição da pessoa andar ou não na palavra é dela, não é sua. Aí já me veio na cabeça logo, né? Por isso que nós vamos ser apresentados diante do Senhor para ser julgado, né? Porque cada um tem que se virar com o que tem. Então, seguramente eu falo para você. Se você quiser ouvir o que eu estou falando, amém. Se você não quiser, a palavra eu passei. A fé do coração verdadeira, ela tem que estar dentro de você. Porque se naquele dia que você precisar da fé, ela não estiver, não adianta você sair para ir ter. Não adianta você pegar em cima da hora lá e falar assim, não, eu vou lá no mercado e vou comprar um pouquinho de fé. Não vai acontecer. Vai chegar na hora do vamos ver. A fé vai ter que estar posta. Se ela não estiver posta. Mas eu não estou falando isso para você ficar chateado, com medo, nada não. Eu te dei o caminho. É só você fazer o que a palavra de Deus fala. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ser praticante, não só ouvinte. É simples desse jeito. Recebeu uma palavra, pratica, não põe para amanhã. Amanhã sua carne vai fazer seu espírito esquecer. Amanhã a sua carne vai gritar alto, falar que não faz. Amanhã os seus sentimentos vão estar todos interferindo. Amanhã o seu raciocínio vai estar tudo, mas como é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? De onde eu lanço? Como é que eu faço? Tem que acontecer agora. Tem que ser uma decisão agora, eu vou pôr isso no meu coração, e a partir de agora, a palavra de Deus é lei para mim. E se isso acontecer, você pode ter certeza, Jesus está vindo buscar a igreja. Mas até lá, vai dar para fazer muita coisa ainda. Importa que Jesus, quando voltar, nos ache como, Mateuzinho? Trabalhando pelos outros, trabalhando pela nossa família e trabalhando por nós mesmos. Qual foi a palavra que Deus deu para você? Se pergunte aí no seu coração,
Qual é a palavra que Deus deu para você? O que Ele mandou você fazer? Qual foi a orientação do Espírito Santo para você? O que Deus falou? Esse é o fundamento onde você vai colocar os alicerces da casa. Pastor, mas teve coisa que eu não pratiquei, eu esqueci. Está vendo? Esqueceu. Mas graças a Deus, Deus é bom. Deus é bom e maravilhoso. Ele vai nos fazer lembrar o que a gente precisa saber. A partir de hoje, tenha a palavra de Deus como primazia na sua vida. Você não sabe quando você vai precisar desse armamento. Você não sabe a hora que você vai precisar dessa fé. O mundo está sendo assolado. O mundo está sendo assolado de novo por uma quarta fase do coronavírus. Omicron, acho que chama. É isso? Acho que é isso. Para mim, todo nome que se nomeia tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Fim de papo. Isso é a palavra de Deus. Se a gente tiver essa fé verdadeira e a gente começar a orar, essa porcaria não chega aqui não. Se a gente orar, se a gente buscar a presença de Deus e falar assim, ó, eu creio que o Senhor falou para mim. A gente pode modificar muitas coisas no nosso mundo. A gente pode modificar muitas coisas. Quem é que está fazendo aquela campanha de oração aqui? Quem está naquela campanha? Tem uma que é o grupo de louvor. Quem está no grupo de louvor? Vocês sabem que uma das coisas que eu coloquei lá foi para acabar com essas músicas, que nem o funk, essas músicas proibidas aí, que fala palavrão. Vocês sabem que eles estão querendo aprovar uma lei para ser colocado como apologia às drogas, ao sexo, se as pessoas cantarem essas músicas assim? Aí você acha que isso é bobeira, isso aconteceu do nada. Aconteceu nada, cara. Essas coisas acontecem quando você se põe de joelho para orar. Você se pôs de joelho para orar contra a porcaria cai. É assim que funciona. Vocês começaram a orar faz o quê? Um mês? Não sei quanto tempo faz essa campanha. Já estão querendo aprovar uma lei para impedir essas músicas nojentas aí. As pessoas acham que é brincadeira. Por isso que eu creio no meu coração, quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Nem todo mundo acredita nisso, mas eu acredito. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá, importa que aqueles que se achegam a Deus saibam que Ele existe. Porque senão a oração fica vazia, fica que nem um mantra, fica que nem uma reza, fica que nem uma coisa qualquer ali, ó, mas nunca uma oração. Eu tenho certeza que se eu orar, essa porcaria desse vírus não vai chegar. Eu tenho certeza, eu estou pondo isso no coração de todos que estão orando comigo. Pode orar e falar assim, não vai chegar. Porque a gente tem essa capacidade. Senão Deus não tinha ensinado nós a tomar posse do negócio. Se nós não pudéssemos fazer, Ele não ia falar para a gente fazer. Tome posse do medo, arranque fora. Tomar posse no sentido de, eu falei tomar posse errado, né? Não é tomar posse, como é que eu falo controlá-lo? Tomar o controle, isso, não é tomar posse, tomar o controle. Tome o domínio, boa palavra. Tome o domínio sobre o medo. Pá, eu que vou te dominar, não é você que vai dominar a mim, não. Tome o domínio sobre a depressão. Nossa, eu estou mesmo... Eu que vou te dominar, não é você que vai me dominar, não.
Porque enquanto você não defender, você não consegue bater contra. Enquanto você não tiver com isso dentro do seu coração, e ainda vai ficar na mente, e na mente o território é mais fácil para o diabo. Não vai poder ficar lá nas emoções. As emoções são voláteis, sobe e desce, hora está em cima, hora está embaixo. As emoções não podem ser constatadas como uma parte da minha fé. Eu não posso sustentar minha fé em cima de emoções. Ela é volátil. Eu não posso sustentar minha fé em cima da razão, porque nem tudo é razão. Deus é sobrenatural. Como é que eu posso entender um Deus sobrenatural com a razão? Toma posse. Toma posse não, domínio. De novo ia falar toma posse. Tome o domínio, o controle dessas coisas. Fala comigo não. E agora eu vou contar o testemunho que eu li hoje. E eu acho que esse testemunho dá o parecer final. Um pregador americano estava orando por um casal ali. Eu vou contar mais ou menos, porque senão eu vou ter que demorar quase uma hora para contar. Mas ele orava por esse casal. E a mulher tinha abandonado seu marido e ido viver a vida lá, tudo. Esse pregador perguntou para Deus, por que aquela mulher tinha feito isso? Tinha abandonado o marido dela e tudo. O marido dela continuou sendo pastor, mas sozinho e tudo, e ela foi para o mundo e tal, e aquele pregador estava buscando de Deus para saber qual era o motivo. E Deus abriu o entendimento dele, mostrou em visão para ele, que todas as vezes o diabo vinha no ouvido dessa mulher e falava assim, ó, você é uma mulher bonita, você é jovem, e você pode, se você sair da igreja, ter muita fama, cantando, porque ela cantava muito bem. E toda vez que o diabo falava com ela isso, ela dizia assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Eu sou uma mulher de Deus. E na visão que esse pregador teve, era como se viesse um demônio, e ele fala assim, ó, a impressão que eu tinha era que parecia um macaquinho, um sagui. E vinha e ficava no ombro dela e falava para ela que ela era bonita, que ela cantava muito bem, e que ela podia ter uma fama muito grande no mundo se ela saísse dali. E em visão, ele via que todas as vezes que ela falava assim, não, está amarrado isso em nome de Jesus, eu não aceito isso, esse bichinho saía do ombro dela, caía no chão e tinha que ir embora. Passava alguns outros dias, ele vinha. Passou tantas vezes. E nessa visão Deus mostra para esse pregador que teve uma hora que o bichinho falava para ela assim, você é bonita. E ela falava assim, realmente eu sou bonita. Falava assim, ó, você tem um futuro muito grande fora da... É verdade. Porque a verdade é que aqui dentro eu não vou passar disso, né? De uma mulher de pastor que canta na igreja de vez em quando. Lá eu podia ganhar muito. Aí o bichinho, esse bichinho falava para ela assim, ó, e você pode ter muita fama. Ela, é verdade. Aí esse pregador disse que esse bichinho virou como se fosse uma moeda. Ele fala uma moeda de 25 centavos. Só que agora passou para a cabeça dela e era uma mancha preta na cabeça dela. Assim.
E aí ela começou a dar vazão para aquilo, até que ela abandonou o marido dela. Ela fugiu de casa e foi para o mundo. Eu não vou contar tudo o que aconteceu com ela, mas ela casou 5 vezes. E um dia esse marido dela, que era o primeiro marido dela, sentiu no coração de bater no apartamento dela, para trazê-la de volta para Jesus. Não era para a vida dele, para Jesus. E ele bateu no apartamento. Isso, esse pregador, tudo vendo em visão. E esse pregador, esse pastor bateu na porta do apartamento onde ela estava, e ela abriu a porta quase nua, viu ele e falou assim: eu sei por que você veio aqui. Você veio aqui por causa de Jesus. Aí ele falou: eu vim aqui para te levar de volta para Jesus. Ela falou assim: mas eu não quero Jesus. E vai você e Jesus para o inferno. Aí esse pastor viu em visão que aquela moeda, mancha preta da cabeça dela, saiu e partiu para o coração. Aí em visão Deus olha para esse pregador e fala: para de orar por ela. Ela nunca mais vai se salvar. Você entendeu o que eu falei? A hora que descer para o coração, pode não ter mais jeito. Não deixa esse demônio ficar falando, não. Ele falou para você sobre medo, repreende ele. Ele falou para você uma coisa contrária à palavra de Deus, repreende ele. Se você tiver que repreender 20 vezes no dia, repreenda 20 vezes no dia, mas não dá vazão para o que ele fala. O diabo vem, se não só para roubar, matar e destruir. Amém? Para mim terminar, eu gostaria que você abrisse o último versículo, Tiago 1, versículo 22. Eu queria que a Andréa lesse. Água boa. Cadê o Léo? Por que ele está ali? Ah, tá. Você vai fazer a carta? Vai lá também? Mandei uma carta para Deus. Ela chegou em suas mãos. Tudo que eu pedi, ela desapareceu. Não, não é assim não. Ela diz acontecer. Essa carta vem do céu. Acho que eu estou confundindo a música. É certo que eu estou confundindo a música. Tiago 1, versículo 22. André vai ler para nós. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu não sou praticante da palavra, eu me engano. E isso é perigoso. Porque eu posso achar que estou bem, chega na hora do vamos ver, eu não estou. Pratique a palavra. Cutuca o seu irmão que está do lado aí, fala para ele: pratica a palavra. Você tem que praticar a palavra. Não adianta você ficar só conhecendo, não, tem que praticar. Amém? Então vamos praticar a palavra agora. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus, que a André já cansou nós aqui de tanto ler. E nós vamos orar agora, pôr a palavra em ação. Glória a Deus. Deu para entender a palavra? Graças a Deus. Esse é o caminho. Ei, é um caminho. Pode seguir seguro. A palavra de Deus é o caminho seguro. Vai, leia a palavra. Aquilo que Deus falar com você, quando você estiver lendo a palavra, pega um caderninho, anota o versículo e anota o que ele falou para você. Aquilo vai ficar guardado, registrado para você.
Tome esse costume de você fazer suas marcações na sua Bíblia, num caderninho à parte. Tome esse costume, que você não vai perder a revelação do que Deus está falando com você. Amém? Feche os teus olhos, eu vou fazer uma oração para despedir as pessoas aqui da internet. Depois nós vamos fazer uma oração mais forte aqui na igreja. Em nome de Jesus, irmão, se tiver um bichinho desse falando, nós vamos botar ele para correr também. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo e maravilhoso, ó Deus eterno e Pai das luzes, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, Pai Santo. A Tua palavra ilumina, a Tua palavra edifica, a Tua palavra, meu Deus, nos leva a ter mais confiança no Senhor do que nunca. Confiar naquilo que o Senhor disse é confiar no Senhor, Pai, é confiar no Senhor, meu Deus, e é isso que nós estamos fazendo, confiando plenamente no Senhor. Pai Santo, no Teu precioso nome, nós queremos agora, ó Pai, fazer a oração da fé, fazer a oração, meu Deus, daqueles que estão enfermos, doentes, aqueles, Pai Santo, que estão em depressão, aqueles que estão com medo, meu Deus, em nome de Jesus, que todo esse mal caia por terra agora, que nada mais possa ficar, em o nome de Jesus Cristo. Pai Santo, aqueles que estiveram comigo pela internet, aqueles que estiveram acompanhando essa palavra ou vão assistir posteriormente, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles em nome de Jesus. A partir de agora, que o Senhor Jesus possa resplandecer com a palavra dele em seu coração, e você saber que é essa a direção que Deus tem dado para você, e você possa se firmar cada vez mais profundamente na rocha verdadeira, que é a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.